Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Tudo na natureza é cíclico. A chuva se precipita das nuvens porque antes o sol evaporou a água dos rios, lagos, mares, elevando-a ao céu. A semente guarnecida na terra morre para que a vida da árvore possa florescer. Mesmo o sol, nossa estrela amarela, um dia vai se apagar e então se tornar parte de uma nebulosa, berço de novas estrelas. As estações do ano são ciclos de vida curiosamente comparáveis aos da vida humana. A primavera é como a infância florida, cheia de magias. O verão é quando a juventude ardorosa sente que pode mudar o mundo. No outono, caem as folhas da ilusão. E o inverno anuncia o fim de um ciclo e início de outro. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, dizia crer numa outra estação. É a que depois do inverno desta vida acolhe todos os seres e da qual retornaremos para uma nova primavera. A vida humana é ínfima diante do universo conhecido, que pode ter de 13 a 15 bilhões de anos. Comparada ao calendário do cosmos, ela dura apenas alguns milésimos de segundos. É muito pouco. No entanto, a vida do espírito se estende para além do tempo dos homens. Neste ciclo de inícios e reinícios, cada existência é como uma página do grande livro da vida. Nada se perde, tudo evolui. Então, não se desespere quando se anuncia o momento da despedida de quem você ama. Será um até logo. O mundo nos ilude, porque nossos sentidos não alcançam senão um pequeno espectro da natureza. Mas o coração sabe, sente e, iluminado pelo conhecimento, não deixa de chorar a saudade, mas também não deixa de ver no corpo que se cala a porta da gaiola que se abre para que o espírito possa seguir viagem. Enquanto nos movimentamos na realidade física objetiva, é imperioso acumular na consciência os tesouros do amor e da sabedoria. Os únicos que poderão nos ajudar quando chegar o momento e que servem sempre como um passaporte para dias mais felizes, seja nesta ou em qualquer outra estação. O universo é o livro da vida no qual o espírito escreve sua história. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar de um tema que nos fará refletir em torno de nossas ações enquanto espíritos encarnados. Quais as consequências de nossos atos e ações? Há sempre quem presencia as atitudes que desenvolvemos no nosso dia a dia? Nosso tema de hoje é o Código Penal da Vida Futura. E para conversar sobre esse assunto, contamos com a presença de Alexandre Santos em nosso programa. Alexandre é professor de Direito Penal e atua no Movimento Espírita da Zona Sul. Alexandre, na vida social, é comum que haja correção dos que cometem crimes. Como isso se dá na vida espiritual? Também sofremos essas correções punitivas? Esse é um tema muito interessante, não só para todos nós espíritas, que observamos as consequências da nossa vida, como também para todo e qualquer religioso ou não na sociedade. É um tema que há muito tempo chama a atenção do ser humano. Quais as consequências que nós sofreremos no mundo espiritual dos nossos atos? O Espiritismo vem nos lançar uma luz muito grande nessa questão, nos dando as bases de como a lei divina se organiza no sentido de cobrar do ser humano as consequências dos seus atos. É necessário que a gente faça aí um paralelo. Realmente, no mundo carnal, existem leis que tentam se assemelhar muitas vezes às leis divinas. E aqui na Terra nós temos o direito penal que trata das consequências dos nossos atos. Cometemos crimes, sofremos penas,
mas na hora de sermos julgados, são analisadas as atenuantes, as agravantes dos nossos atos, e algo parecido acontece com a lei divina. Deus nos cobra responsabilidade pelos nossos atos e, ao mesmo tempo, nos dá as consequências deles. Se são bons, nós teremos bons frutos no mundo espiritual. Se são ruins, nós sofreremos também essa consequência no mundo espiritual. Agora, analisar essa lei é preciso com muito cuidado e tranquilidade para que a gente não contamine a lei divina com as características da lei humana. Mas isso se dá de uma forma espontânea, automática, ou há um quadro, um esquema, uma estrutura jurídica, digamos assim, no mundo espiritual? Há uma lógica. No mundo espiritual há toda uma lógica, há toda uma estrutura nesse julgamento do ser humano pelos seus atos. Lembrando que o que acontece por lá é diferente do que acontece por aqui. Não há um tribunal institucionalizado ao qual você vai se submeter, com a presença de um advogado, de um promotor que está lhe acusando. Nada parecido com o que ocorre aqui na Terra. Mas um tribunal que existe dentro das nossas próprias consciências, um tribunal que existe pululando dentro de nós mesmos e que nos mostra o quanto a gente errou. O Código Penal da Vida Futura, a gente consegue visualizá-lo em uma obra espírita muito interessante, chamado Céu e o Inferno, onde lá se desenvolve uma parte do que foi nos trazido pelo mundo espiritual no Livro dos Espíritos, que são as penas e os gozos futuros. Allan Kardec, falando nisso, ele lista 33 itens, 33 códigos. Esses códigos ainda prevalecem? Ainda são atuais? Isso. Na realidade, o Allan Kardec, ele desvenda o Código Penal da Vida Futura, né? E como sendo uma lei divina, que ele está desvendando nesse momento, ela é imutável. Portanto, prevalece sim até hoje aqueles pontos do Código Penal da Vida Futura que encontramos no Céu e Inferno. Os 33 pontos que ele coloca lá e que dão conta de como é a sistemática de julgamento do ser humano pelos seus atos. Aí nesses 33 itens, nós destacamos o código de número 21, onde esse código se refere à responsabilidade individual, ou seja, ninguém pode sofrer pelos males alheios. No entanto, há um ponto intrigante que diz: aquele que por maldade leva um indivíduo ao desespero e daí ao suicídio, sofrerá pena maior ainda. Vamos fazer uma análise dessa afirmação. Na realidade, o que o Código Penal da Vida Futura nos remete nesse momento é a algo que Jesus já havia nos esclarecido há muito tempo. Jesus nos dizia nos seus ensinamentos que o mal há de haver no mundo em que nós vivemos, mas ai daquele por quem o mal vem. Interpretando essas palavras de Jesus e o artigo 21 do Código Penal da Vida Futura, que foi muito bem colocado, nós compreendemos que, na realidade, os nossos atos eles são vistos como um todo. Nós somos punidos não só pelo que nós fazemos de mal ao outro, mas também pelo mal que a gente não consegue evitar e o mal que a gente acaba indiretamente causando às pessoas. Então, na realidade, muitas vezes a gente, não pensando nos nossos atos, acredita que eles não farão muita diferença na hora de um julgamento no mundo espiritual em que nós passaremos. Mas o Espiritismo nos mostra, inclusive no Código Penal da Vida Futura, que nós somos punidos não só pelo mal que a gente faz, mas também pelo bem que a gente deixa de fazer ou que a gente impede que seja feito. Realmente é muito grave no momento em que os nossos atos dão vazão não só ao mal que a gente causa aos outros, mas a outros males que a gente sai causando a reboque. E o Código Penal da Vida Futura nos diz que não há uma só atitude maléfica e nenhuma só atitude benéfica que nós fazemos tão irrisória que não influencie nessa nossa condição futura de gozos ou de penas que recolheremos. Vamos à próxima pergunta, será muito interessante para quem está em casa. Onde está o inferno? Onde está o céu? Ou seja, há colônias penais
né, no mundo espiritual? Há espaço físico para esses lugares? Mas essa pergunta você vai responder daqui a pouco, quando a gente voltar do nosso intervalo. Não saia daí. Continuamos aqui com o Alexandre Santos, conversando sobre o Código Penal da Vida Futura. Alexandre, a gente aprendeu, não é? Aprendeu na nossa infância que quem fazia o bem ia para o céu, mas quem cometesse o menor deslize iria para o inferno. E na melhor das possibilidades, o purgatório, que também não é nenhuma perspectiva atraente, já que o purgatório também tem um fogo que nos incomoda bastante. Então, a gente olhando isso pelo lado do Código Penal da espiritualidade que os espíritos nos passaram através de Allan Kardec, há essas locações no mundo espiritual, há algo parecido com o inferno, há algo parecido com o céu? Olha, o Código Penal da Vida Futura, ele nos ensina que o estado de gozo ou de sofrimento, de pena, é um estado de espírito. Então, onde quer que o espírito esteja, nessa condição, ele vai sofrer ou ele vai ser feliz. Nesse sentido, não há necessariamente um lugar onde os espíritos sofredores que estão sofrendo as penas pelo mal que fizeram vão necessariamente o inferno, como muito se pregou durante séculos e séculos, incutindo isso na cultura religiosa da sociedade. Na realidade, o inferno não existe um lugar circunscrito. O que existe é a lei de sociabilidade, que é uma lei divina, é a lei de afinidade, que é uma lei divina. Então, aqueles que sofrem, aqueles que fizeram determinados atos, como o suicídio, eles tendem a se reunir às pessoas que estão na mesma condição, que estão na mesma faixa vibratória. E, nesse sentido, como o ser humano tende a se socializar e se juntar, de repente eles se juntam em algum lugar e aquele lugar vai ser tido como um lugar de sofrimento, como um inferno, como se fala. Mas, na realidade, isso é um estado de espírito. Depende da renovação de cada um e aquele espírito que está sofrendo no lugar onde for, no momento em que ele começar a se arrepender, expiar, e começar a reparar o mal que ele fez, ele vai perceber que onde quer que ele esteja, ele também vai ter gozos. Nós vamos ao lugar aonde os nossos pensamentos e aonde as nossas emoções nos levarem. Mas o Código Penal e o livro Céu e Inferno nos diz que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições que não conseguiu corrigir aqui durante a encarnação. Qual seria então a forma de amenizar esse sofrimento enquanto ainda se está na vida espiritual? Como fazer para ganhar um suci, um direito a sair no fim de semana e visitar a família, algo desse tipo? Esse tema é extremamente interessante e é preciso que a gente remonte aí o próprio objetivo da reencarnação. Quando chegamos aqui na Terra para uma missão reencarnatória, o objetivo maior é a renovação do ser humano, é a melhora do ser humano, a melhora do espírito. Então, acredito eu que a melhor coisa que podemos fazer para diminuir qualquer sofrimento por um mal que a gente já tenha distribuído aqui na Terra é, sem sombra de dúvidas, o caminho da reparação, o caminho do arrependimento e, antes de tudo, da reforma íntima, interior. Essa é a principal forma de surcis que a alma aqui na Terra, o espírito encarnado aqui na Terra encontra, sem sombra de dúvidas. Quando nós fazemos o nosso esforço para nos melhorar, nós começamos a perceber o quanto de mal que a gente fez e o quanto de bem que deixamos de fazer. E, nesse sentido, a gente corrige as nossas falhas e melhora a nossa condição futura. Alexandre, o item 16 do Código Penal, que está no livro Céu e Inferno, comenta sobre arrependimento. Diz que ele é o primeiro passo para a regeneração, mas que ele não basta, não é suficiente. Mesmo arrependido, o espírito precisa passar pela expiação e pela reparação. Aquela ideia que
a gente, faltando 5 minutos para morrer, faltando 5 minutos para desencarnar, a gente se arrepende e obtém a salvação, não é? Pelo que nós lemos no Código Penal, não é bem assim. Como é que isso se dá? Expiação, reparação? Mas não é mesmo bem assim, viu, amigo Nilo? Na realidade, no momento em que o Código Penal da Vida Futura nos fala que o arrependimento não é suficiente, ele está nos lembrando que nós temos uma responsabilidade enorme pelos nossos atos. Se arrepender realmente não basta. É o início, sim. O arrependimento é um sinal de que o espírito está tentando se melhorar. Ele se arrepende do que fez, mas ele sente a necessidade de reparar o mal. E essa necessidade de reparar o mal é posterior ao arrependimento, mas no meio ainda vem uma coisa chamada expiação. Porque o mal que a gente distribui, um dia, pela lei de retorno, a lei de causa e efeito, a gente, de ação e reação, a gente percebe que um dia ele volta para a gente. Então, o mal que a gente distribuiu aparece para a gente, hoje, nesta vida ou em outra vida, na forma de expiação. Que são, na realidade, os sofrimentos morais, os sofrimentos físicos, que muitas vezes a gente não sabe de onde vem. E após essa fase, em que nos arrependemos, em que expiamos o mal que fazemos, não sendo necessário ainda a expiação, a lei divina nos exige a reparação. A reparação como forma de efetivar aquele amor divino que a gente aprendeu dentro de nós e que existe dentro de nós, que a gente aprendeu que existe dentro da gente. É Deus, na realidade, nos mostrando que só o amor tem a capacidade de nos fazer quebrar os grilhões do mal que a gente um dia distribuiu na vida. Bem rapidamente, para fechar o bloco, o que significam essas palavras? A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Essa é a lei da justiça divina. Essas palavras significam todo o resumo da lei de causa e efeito. Essas palavras significam todo o resumo do Código Penal da Vida Futura. E essas palavras, proferidas pelo nosso Mestre Divino, nos mostra a responsabilidade que todos nós temos pela vida, pelas pessoas e pelo nosso próprio futuro. E nos mostram que a misericórdia, que o amor de Deus é que prevalece na nossa existência e no Código Penal da Vida Futura. Nós vamos agora passar para o próximo bloco, onde os nossos telespectadores vão perguntar e Alexandre Santos vai responder sobre o Código Penal da Vida Futura. Voltamos já. Agora vamos ao quadro O Espírito e Vida Responde, onde os nossos telespectadores fizeram as perguntas e Alexandre Santos vai respondê-las. Há julgamentos e tribunais no mundo espiritual? Julgamento e tribunais, como já foi esclarecido anteriormente, existe julgamento, mas não da forma como nós concebemos. Não existe tribunais. Na realidade, o que existe é um tribunal pessoal, um tribunal subjetivo, um tribunal que existe na nossa própria mente, é a nossa própria consciência que nos julga, é nela que está escrita a lei divina, e quando contrariamos essa lei, é ela que nos mostra que nós andamos errado. Então, na realidade, não existe julgamento nem tribunal da forma como concebemos. Existe um julgamento de acordo com as leis eternas que o nosso Pai nos trouxe, que Deus nos trouxe, e existe um julgamento subjetivo onde cada um de nós julgaremos a nós mesmos de acordo com as leis divinas. Qual a lei que prevalece no mundo espiritual? Olho por olho? Dente por dente? De forma alguma. A lei que prevalece no mundo espiritual não pode ser nunca a lei do olho por olho e dente por dente, porque essa é uma lei humana e que há muito já vem sendo superada. Então a gente não pode confundir a lei divina com a lei humana. A lei divina é uma lei pautada no amor, na misericórdia que Deus tem por todas as criaturas e que garante sempre
a justiça no tratamento. A lei divina é uma lei que nos compele à responsabilidade, ao amor ao próximo, enquanto que a lei dos homens, imperfeita muitas vezes, demonstra toda a imperfeição humana. E nesse primeiro estágio da humanidade, onde o direito penal se formava, os códigos de Hammurabi, que falava de olho por olho, dente por dente, isso já vem sendo superado, porque o ser humano vem evoluindo na sociedade e as leis humanas evoluem junto com eles. Temos direito a advogado no outro mundo? Claro, nós temos muitos advogados no mundo espiritual, porém não são personificados em, muitas vezes, espíritos. E sim, os nossos maiores advogados no mundo espiritual são o bem que a gente distribuiu na Terra. Esse é o nosso maior advogado, sem sombra de dúvidas. Mas, claro, que no mundo espiritual nós temos os nossos tutores, aqueles espíritos que nos acompanham, aqueles espíritos que se preocupam com a nossa evolução, que, de certa forma, para o mundo espiritual, eles fazem um certo trabalho de advogado nosso, mas não no sentido de fazer aquela advocacia que a gente conhece na Terra. Uma advocacia de, muitas vezes, por dinheiro, se sustentar coisas sem lógica. Mas uma advocacia no sentido de respeito à própria lei divina e respeito ao livre-arbítrio. Quem exerce a função de acusador e de juiz? E quem julga? Bem, existe uma lei posta. Quem faz o papel de acusador e de juiz dessa lei, podemos fazer uma ideia. O acusador, acredito eu, que são todos aqueles a quem um dia nós fizemos mal. Esse mal que a gente fez na Terra, ele nos acusa. Então, na realidade, o acusador não é uma pessoa, não é um espírito, mas os atos que nós permeamos na Terra, distribuímos na Terra e que trouxeram malefício. Esse é o nosso principal acusador. O juiz, sem sombra de dúvidas, é Deus. Deus é o juiz do mundo, é o juiz do mundo espiritual e do mundo terreno. Em qual forma ele esteja, o nosso juiz eterno vai ser sempre ele. Mas é um juiz justo, é um juiz que, sem sombra de dúvidas, não se deixa embotar pelo poder, o grande poder que tem, de definir sobre a vida das pessoas, um juiz justo e amoroso, onde a principal pena é a de nos dar a oportunidade do recomeço, sempre. Agradecemos a presença de Alexandre Santos em nosso programa. Alexandre, foi muito esclarecedor ter você aqui conosco. Você voltará outras vezes, com certeza. Certamente. Vamos agora ao nosso último quadro, onde vamos falar de literatura espírita. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí. Justiça Além da Vida, de José Carlos de Luca. Justiça Divina, Chico Xavier e Emmanuel. Pena de Morte e Crimes à Luz do Espiritismo, Eliseu Mota Júnior. E as obras da codificação, principalmente O Céu e o Inferno e O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Chegamos assim ao final do nosso programa, mas você pode entrar em contato com a equipe através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua companhia, a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.